Olá, que Deus possa abençoar a sua vida através dessa palavra. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor e para compreender quem nós somos em Cristo Jesus. Muitas vezes nós ficamos em dúvida, depois que recebemos a Cristo, quem nós nos tornamos em Cristo Jesus. E nós, para entendermos essa verdade para a nossa vida, nós precisamos entender primeiro quem nós éramos sem Cristo Jesus. E a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que antes de Cristo nós éramos pecadores, sem a presença de Deus nas nossas vidas, sem a glória de Deus nas nossas vidas. Isso é importante nós entendermos, porque independente da pessoa, de quanto ela estudou ou não, de quantas riquezas ela tem ou não, independente da sua vida, da sua história, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o nosso estado sem Cristo. Esse é o seu estado se você ainda não recebeu Jesus na sua vida. Todos nós pecamos. E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário desse pecado é a morte. Isso significa que todos caminhamos para a morte eterna, para a morte, para a condenação do nosso pecado. Isso quer dizer que quando nós estamos sem Cristo, nós estamos num caminho de morte. Pode ser que aqui na terra nós conquistemos muitas coisas, mas a verdade é que no dia da nossa morte nós teremos a morte eterna. Então essa é a nossa condição sem Cristo Jesus. Mas Deus olhou para a nossa condição, essa nossa condição de morte, e decidiu mudar a nossa história. Decidiu dar uma nova chance para nós. E essa boa notícia está em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A Bíblia está dizendo aqui que Cristo resolveu na cruz do Calvário a nossa condição. Nós éramos pecadores e Cristo resolveu na cruz a nossa condição. Hoje nós não somos mais pecadores. Nós somos um cristão lutando e vencendo contra o pecado. Hoje nós nos tornamos filhos de Deus. Agora, quando a palavra me diz isso, há uma atitude só da minha parte. Eu preciso apenas crer nessa verdade. Isso é que nós devemos fazer. Nós devemos crer nessa verdade. A Bíblia diz que a cruz resolveu esse e todos os outros problemas da minha vida. Então eu preciso crer nessa verdade. Se eu não creio, eu sou uma pessoa que muitas vezes conheceu a Cristo, mas não usufrui de tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Então, Romanos 1:17 diz assim, que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós precisamos crer nessa verdade. Cristo morreu no meu lugar e Ele me tirou da condição de morte e hoje eu caminho para a vida eterna. A nossa vida agora em Cristo, a nossa nova identidade agora em Cristo é como filhos de Deus, caminhando para a vida eterna. O texto de Romanos 8, capítulo 8, versículo 14 a 17, eu quero ler para vocês, diz que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Essa palavra que eu preciso crer está me dizendo que hoje eu sou filha de Deus e que quando nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros de tudo que o Senhor tem para os seus filhos, de tudo que o Senhor tem para Cristo Jesus e tem para nós também, para as nossas vidas. Agora nós precisamos crer nessa verdade, que você possa nesse dia decidir crer no que Deus fez por você, no que Ele resolveu por você através da cruz do Calvário, que hoje você se torne filho de Deus e através da cruz, quando você se torna filho, você possa herdar todas as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, que você possa ser herdeiro de tudo que Deus preparou para você. Creia nessa verdade e não no que o diabo diz a seu respeito, mas no que Deus diz ao seu respeito. E você é filho de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.